ligada, né, a gravação, porque às vezes alguém queria perguntar alguma coisa. Ai, desculpe. Você começou de volta. Eu fui automático, desculpa, pessoal, não tinha esperado um pouquinho. Não, tudo bem, a gente deixa esse momento para depois da aula. Né? Tá bom. Gente, então agora eu vou compartilhar os meus slides e vou começar a nossa aula. Informação importante que eu não passei para vocês. A partir do momento que eu compartilho a minha tela aqui e eu saio daqui e aparecem os meus slides, eu não consigo ver se mandaram mensagem, se ergueram a mão. Então, a dica que eu dou é: abre o áudio e fala. Professora, quero falar. Professora, mandei mensagem no chat. Professora, tem mensagem no chat. Me avisem, por favor, porque eu não consigo enxergar e ele não notifica. Então, preciso dessa ajuda, dessa mãozinha de vocês, tá bom? Ju, só fazendo um adendo para sua aula, não se preocupe quanto ao horário, né? Porque a gente acabou estendendo ali. Se você, né, consumir o horário da minha aula, não tem problema. Eu flexibilizo depois, eu dou aula ao vivo em outro momento, ou faço alguma aula gravada, então não acelere o seu conteúdo, né? Não se prive de passar o conteúdo por causa Tá de mim. bom. Tá? Beleza. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, deixa eu mostrar para vocês o meu material, como que eu organizei, como que eu planejo que aconteça as nossas aulas, os nossos conteúdos, tá? Esse aqui é o meu cronograma de planejamento para as nossas aulas. Eu já liberei o podcast aqui para vocês. A nossa aula 1 hoje é sobre empreendedorismo, destruição criativa, tipos de inovação, categorias e tipos de empreendedorismo e fórmula do sucesso. Aí fica para vocês fazerem, né, assistirem as aulas de características e habilidades, persona startup e fazer atividade de perfil empreendedor. Para daí, na terça, a gente conversar sobre definição de negócio cliente, o mundo atualizado hoje, como que a gente encaixa o nosso negócio dentro desse planeta louco que a gente está vivendo, e um pense rápido, que eu vou querer que vocês participem comigo. Aí depois eu libero, né, para vocês assistirem aí missão, visão, valores, que é uma aula, análise SWOT. Então, nessa sequência aí, que é para ser a nossa ordem de conteúdos, tá? Pode acontecer de eventualmente não ter internet num dia, daí eu gravo a aula e posto para vocês, tá? Como poderia ter acontecido hoje. Mas essa aqui é a ordem que eu pretendo seguir com vocês, preferencialmente à risca. Os meus slides para hoje. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai começar o módulo 1 com a disciplina de empreendedorismo, falando de gestão de negócios. Hoje a gente conversa sobre destruição criativa, tipos de inovação, categorias e tipos de empreendedorismo e a fórmula do sucesso, que é nada mais, nada menos do que capacitação. Existem... Nossa, deixa eu tirar esse negócio aqui, né? Existem diversos motivos que as pessoas buscam empreender. Mas, quando aparece uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho ou de se manter num emprego, né, formal, algumas pessoas veem isso como um problema, uma situação que elas entram em desespero e não sei o que eu vou fazer agora, eu não consigo me manter no meu emprego, porque não dou certo aqui, porque não sei o quê, né, porque eu não consigo entrar no mercado de trabalho. Enquanto isso, o empreendedor ele tem uma visão diferente. Ele vai ver aquilo como uma oportunidade. Bom, se eu não estou conseguindo entrar no mercado de trabalho da forma que eu estou hoje, o que eu vou fazer? Eu vou me aprimorar, vou me capacitar naquilo que eu ainda não sou tão bom. Então, eu vou atrás de empreender. E empreender não tem a ver só com abrir um negócio. Claro que abrir um negócio é empreender. Mas, quando eu inovo dentro do emprego que eu já estou, também é empreender. Também é empreender em mim, empreender no emprego que eu estou, né? Empreender naquele negócio, naquela empresa. Então, o que eu faço? Eu gosto de trazer essa imagem porque ela explica bem o empreendedor. Quem que é o empreendedor aqui? É óbvio que o cara que já moldou a bola de uma forma que ela deslize mais fácil. Ele pensou lá atrás, puxa vida, tá todo mundo sofrendo, fazendo igual, por que eu não posso tirar as arestas dela aqui e deixar ela redonda que ela vai rolar mais rápido do que ficar empurrando um cubo, né? Então, o empreendedor, ele vai ver o mundo com esses outros olhos. Ele vê formas de solucionar esses problemas e taca a ficha e resolve isso, né? Ele empreende nele mesmo
enxergando competências, enxergando formas de se manter competitivo, e daí ele consegue deslanchar, né, no mercado de trabalho. Então, façam isso com o negócio de vocês, façam isso com vocês. Por isso que eu deixo essa atividade que eu indiquei ali no final da aula, para vocês fazerem, né, no final da aula, que é de perfil empreendedor, para vocês visualizarem aquilo que vocês já têm forte em vocês e aquilo que vocês ainda precisam aprimorar. O legal para fazer essa atividade é vocês assistirem primeiro a aula de características e habilidades empreendedoras, que é a primeira aula que tem offline postada. Daí vocês vão ter uma visão ainda mais ampla sobre o assunto para desenvolver a atividade. Mas, basicamente, empreendedorismo é isso. Você encontrar os problemas e buscar solucioná-los para, então, fazer fluir melhor esse fluxo aí, seja no teu emprego, seja no teu trabalho, no teu trabalho, né? Ter uma empresa não significa que não é trabalho. E aí, Simons, que é um pensador lá de 1990, ele dizia, naquela época, que o empreendedorismo seria uma revolução silenciosa, que seria para o século XXI, mais do que a Revolução Industrial representou para o século XX. Só que ele pontua que o empreendedorismo é silencioso. Hoje, o empreendedorismo não é silencioso. Se você sai na rua, você está ouvindo o pessoal falar de empreendedorismo, existem diversos cursos sobre, você está na internet, você está rolando feed do Instagram, do Facebook, do que for, você está vendo empreendedorismo. A globalização exige da gente que a gente empreenda, que a gente se inove o tempo inteiro. Então, ficou gritante esse empreendedorismo. Todo mundo empreende e a gente tem até hoje, graças a Deus, finalmente temos empreendedorismo dentro das escolas. E deve ser uma das matérias mais importantes. Porque hoje o moleque não quer mais ser jogador de futebol. O moleque quer ser empreendedor. Ele diz assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser empresário. Gente, isso é uma visão maravilhosa. Por quê? O que acontecia quando, né? Eu lembro quando eu era menor, falou a velha, né? Quando eu era menor e passava novela na casa da minha avó, e aí aparecia lá o vilão da novela. Sempre era o empreendedor, né? Sempre era o empresário, o vilão da novela. E isso foi uma coisinha que foram plantando dentro da cabeça da gente, e hoje a gente tá destruindo essa crença e conseguindo enxergar melhor o empresário. Mas antes ele era o vilão, era o cara que cobrava os funcionários, que era bandido com os funcionários, né? Que só sabia explorar. Hoje não. Hoje a gente sabe que empreendedor, né? Sem o empreendedorismo, como é que você vai gerar renda, né? Como é que você vai gerar emprego? O empreendedorismo está aí para isso. Não é quando você pensa que você está numa empresa e você é funcionário, né? Você é colaborador daquela empresa, você não tem que enxergar como uma exploração, e sim como uma troca. Você está cedendo o teu tempo, o teu conhecimento, e ele está cedendo capital para você fazer as coisas que você gosta. Então, empreendedorismo eu sou apaixonada por empreendedorismo, então é difícil eu falar sobre isso sem dizer que é maravilhoso. É uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano desenvolveu, criou até hoje, é o empreendedorismo. Eu trago um dado para vocês aí do Global Entrepreneurship Monitor, né, o GEM, que é um dado lá de 2018, que a cada 5 brasileiros, 2 são empreendedores. Só que a cada 5 brasileiros, 2 são empreendedores com negócios. Então, imagine quantos mais aí dos outros 3 também não são empreendendo dentro das empresas que trabalham. Por que é importante o empreendedorismo? Olha, eu trouxe isso aqui para vocês mais atualizado, né? Agosto agora de 2022, segundo o Sebrae, com dados ali do CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em agosto de 2018, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por mais de 70% dos empregos criados no país. Gente, 70%. Olha como vocês, pequenos empreendedores, são importantes. De 278 mil, né? Quase 280 mil contratações, 200 delas, praticamente, né, foram geradas por pequenas empresas. Então, imagina o tanto, às vezes a gente olha uma empresa grande, fica vislumbrado e tal, nossa, é muito maior, mas a gente tem uma influência muito grande dentro do país, muito grande mesmo.
Professora, Oi. você colocou, não lembro agora se foi no podcast ali que se colocou que antigamente se pensava só em empresas grandes, tipo multifuncionais e empresas que teriam mais do que, eu acho que 50, 60 pessoas para trabalhar. Não lembro bem certo o número que estava nesse lugar ali. Mas viu, hoje já não, a realidade já, tipo, é outra, né? Tem várias empresas que têm 5 ou 6. A minha empresa é só eu e meu marido, só nós dois, sabe? Então, e a gente trabalha, né? Sim. Sim, o que movimenta hoje a nossa economia, a gente sabe que são as micro e pequenas empresas, né? Antes a gente achava que eram as grandes empresas, né? E realmente eram, mas depois que começou esse movimento de empreendedorismo de 90 para cá, como a gente fortaleceu a economia. É bem isso. Foi isso, de 90 para cá, que foi quando abriu as fronteiras, né? Isso, quando o movimento de globalização ficou mais forte, né? Isso. Porque antes disso a gente comprava bem regional. Hoje em dia a gente já compete a nível maior, né? A nível nacional aí, dependendo, a gente compete com a galera que vende na Shopee, lá da China para cá. Então, como isso até eu gosto de conversar lá na aula de vendas e de marketing, como que a gente faz para se diferenciar hoje se todo mundo vende a mesma coisa pelo mesmo preço, né? Então, essa soluçãozinha a gente conversa lá na frente. Só dando uma pincelada do que a gente vai conversar, mas realmente, as micro e pequenas empresas, elas têm uma importância muito grande dentro da economia. Hoje, que nem vocês estão vendo aí, 70%, gente, 70% é muito. Então, imagina o que a gente não gira de capital nesse país, tá nas nossas mãos o futuro do Brasil. E aí, a gente fala que empreendedorismo é isso, empreendedorismo é aquilo, mas o que é empreender? Quem que é o empreendedor? O que o empreendedor faz? Ele resolve problemas. Ponto final. É isso que o empreendedor faz. Quem ouviu o podcast viu mais completo esse tema, né? Mas o empreendedor é nada mais, nada menos do que um resolvedor de problemas. Se você não resolve um problema, por que alguém vai comprar de você? Se você não está apresentando tirando uma dor de alguém, por que alguém vai comprar aquilo de você? Não faz sentido. Pensem em vocês aí. Vocês compram uma geladeira por quê? Porque a tua estragou, porque tu precisa ter os alimentos frescos. Compra prato por quê? Compra prato porque você precisa ter um lugar para comer. Você abastece o carro por quê? Porque precisa de gasolina para o teu carro rodar. Você vai no dentista porque está com dor de dente ou precisa fazer uma manutenção. Então, tudo que você adquire é porque você está com um problema. E quando a gente vira essa chavinha e a gente entende que empreender é resolver um problema, a gente está aí aos passinhos à frente, conseguindo olhar para dentro do nosso negócio. E aí eu deixo já a pulga atrás da orelha para vocês. Quem tem negócio aí, qual problema que o negócio de vocês soluciona? Porque existe muita empresa que nasce e morre cedo porque ela está tentando resolver problemas que não existem, né? Como eles trazem lá no podcast, se eu tenho um software e daí eu vou lá mexer nesse software porque eu posso pôr uma função. Eu digo, eu estou usando um software de alguém, né? E eu vejo que pode supor uma função a mais. Eu digo, vou criar um software para mim. Eu vou lá, crio meu software com aquela função a mais. Tudo que o outro já faz e põe uma função a mais, que é o incremental, né? E põe essa função a mais, só que as pessoas olham e dizem, não, eu não quero esse software. Aquele outro tá bom para mim. Aí o outro software que você copiou e pôs um a mais, diz que bacana aquilo que aquele carinha fez. Vou copiar. Pronto, morreu a tua empresa, porque o outro já estava no mercado e simplesmente copiou o que você estava fazendo. E aí, você resolveu um problema mesmo? As pessoas estavam com aquele problema? Se elas tivessem aquele problema tão grande, elas teriam migrado antes do outro te copiar. Então, por exemplo, né? O Airbnb, o Lebai e o Uber, que são empresas que eu trago aqui para vocês. Claro que elas são startups. Tem uma aula sobre startup para vocês assistirem e entender que de acho é isso que todo mundo fala, né? E a gente às vezes não sabe o que é uma startup. Mas elas resolvem problemas de forma que quebre o que a gente está acostumado a fazer. Por exemplo, a gente era acostumado a usar táxi.
No táxi lá, eu tinha que pagar com dinheiro, ou o taxista tinha que ter uma máquina, eu não sabia a rota, eu não sabia o taxista, eu chamava qualquer um, eu precisava ter um número de um taxista, ou tá num ponto, né? Diversos problemas. Podia ser sequestrado muito mais fácil também. Hoje, daí o Uber viu toda essa chuva de problemas e disse, vamos resolver. Botar tudo dentro do aplicativo. Por que não? As pessoas têm smartphone, então vamos colocar tudo aí dentro do aplicativo. Ela sabe o nome do motorista, ela tem a foto do motorista, ela tem a rota, ela já sabe o preço, ela não precisa mexer com dinheiro. Tudo isso resolvido de uma vez só. Por isso que essa empresa deu certo. Não porque que teve capital investido, que puseram as pessoas certas exatamente lá dentro, né? Não tem a ver só com isso. Claro que as pessoas certas fazendo funções que elas são boas é muito importante. Mas o que fez a Uber crescer foi ela resolver estes problemas de forma rápida e clara para todo mundo. Hoje todos compreendem o que a Uber faz por nós. Então, por isso que a gente usa. Claro, depois da Uber aí surgiu um monte de aplicativo com funções muito parecidas e às vezes a gente abre aí 3 para ver qual que vai ter a melhor corrida, o melhor preço. Airbnb e a Lebai seguem a mesma lógica, só que a Lebai é para agendamento de salões de beleza, de barbearias, e o Airbnb é uma rede de pousadas e hotéis que não tem nenhum hotel e pousada. Quando eu quero ir viajar daqui, pegar meu exemplo, vou pro show do Fernando Sorocaba em Pitanga. Não conheço Pitanga, nunca pisei em Pitanga. O que eu fiz? Eu abri o Airbnb. Joguei no Airbnb quais as opções que tem lá para ficar em tais dias, né, em Pitanga. Então, ele me trouxe as opções de uma forma prática e eu posso fazer o pagamento de forma segura, porque ele só libera depois que tiver tudo certo com as duas partes, né? Parecido com o Mercado Pago também. Provavelmente vocês já fizeram compra pelo Mercado Pago. Então, solução de problemas, resolver problemas dos nossos clientes, é nisso que a gente precisa focar e compreender como que a gente vai fazer isso. Eu trabalho muito em cima dessa questão de resolver problemas de criação de valor. Quando você entende o problema, você consegue criar valor sobre ele. Depois que você entendeu o problema, que você entendeu a dor do teu cliente, você vai começar a usar a persuasão para trabalhar na cabeça dele a ideia de que aquilo é necessário para ele. Então, já adianto, persuadir e manipular são coisas diferentes, a gente vai conversar sobre isso, então não pensem que a professora é uma louca que manipula todo mundo, tá? Não, persuasão é bom e é necessário dentro do empreendedorismo. Até eu sempre brinco que eu quero fazer um curso de persuasão, porque eu acho que ainda tem que ser mais persuasivo. E eu acho que todo empreendedor tem que ser. Tipo, se você vende, você Ju, persuadir. Oi. posso fazer só um adendo? Claro. Você comentou essa questão da persuasão, tudo, né? O empreendedorismo ele vem para satisfazer as necessidades das pessoas, né? Mas também para criar necessidades, né? Isso a gente pode ver nas propagandas, que a gente vê, a gente não pensa muitas vezes em comprar algo, não está nem imaginando, não é algo planejado, mas você vê uma propaganda que ela é tão bem estruturada nesse quesito de persuasão que a gente nem percebe, porque está por trás de uma psicologia, na verdade, porque é o estudo da mente humana, né? Tem toda a questão do comportamento do consumidor. O pessoal de marketing, né, que você vai passar, gente, assim, eles têm um conhecimento da mente humana, de saber como que funciona o processo de decisão de compra das pessoas. Então, pode ver, você está vendo uma propaganda, você nem imaginou em comprar, de repente você vê, meu Deus, eu necessito daquilo, né? Da onde vem? Né? Realmente dessa capacidade, dessa habilidade, né? E é algo que pode ser aprendido, né? É algo que vocês podem estudar, tem gatilhos mentais, né? Eu acho que você trabalha com os gatilhos, traz, né? Então tem muito conteúdo legal, né? Assim, que vocês podem utilizar e são coisas simples, né? Porque às vezes um gatilho, né? Uma palavra que você usa e aciona lá uma área do cérebro da pessoa que é inconsciente. Isso né? é fisiológico, né? Não exatamente. É fisiológico, é do nosso cérebro realmente funcionando. Tipo, a gente tem várias partes ali do nosso cérebro e o marketing vai fazer exatamente isso que a professora Dora está falando. Ele vai entender com qual parte do cérebro, com qual gaveta do cérebro das pessoas ele precisa conversar. Exatamente.
E é fundamental, gente, porque, né, desculpe, prof. Ju, se eu estiver falando demais, assim, pode me cortar, tá? Porque senão Fique à eu vontade. embaço a aula, porque, pessoal, e vocês também, porque eu, quando começo a falar, meu Deus do céu. Mas, no sentido assim, né, pessoal, do quanto que tem esse campo para vocês aprender, né? Do quanto que você tem esses campos de aprendizado para usar no negócio de vocês, porque é fundamental no sentido de que hoje a gente tem uma competitividade muito acirrada. Quando você, principalmente, insere o teu produto, o teu serviço em um ambiente online, você não está competindo com o seu concorrente da esquina. Você está competindo com competidores fortes, com empresas grandes do mundo inteiro, né? Então, como que a gente cria essas estratégias para se diferenciar, né? Para mostrar para o nosso público, para o nosso cliente, que comprar conosco é melhor. Então, né? Por mais não pensem, né, que por, às vezes, você ter uma empresa pequena que você, se não estudar, não vai ter um destaque. Claro que vai, né? Tem um campo enorme ali para a gente trabalhar. E o empreendedorismo, assim, né? Eu acho, assim, um mundo incrível, né, Ju? Porque a gente olha, tipo, A gente é apaixonada por isso. Sim, a gente olha, tipo, a ponta do iceberg, muitas vezes. Mas por trás, gente, é uma psicologia, uma coisa tão complexa, né? Assim, é um assunto inesgotável. Né? Um assunto assim, quem é empreendedor pode estar ciente de que vai ser um processo de aprendizagem a vida inteira, porque nunca você vai esgotar esse assunto. Nunca. Tipo, quando você acha que você esgotou tudo, você pensa, não, tem algo por trás ali da psicologia, do comportamento humano, do comportamento das pessoas, né? Quem diria psicologia dentro do empreendedorismo, né? E é uma das principais coisas, né? A psicologia. Para a Isso gente aí. poder vender. Realmente, para a gente criar valor, a gente precisa entender a necessidade do outro. Se a gente não entender a necessidade, como que a gente vai convencê-lo? E aí, esse trabalho que o marketing vai fazer, né? Eu vou discutir com vocês mais a fundo depois, mas o trabalho que o marketing faz, ele trabalha pensando que a gente tem 2 soldados na cabeça, né? Dentro da mente. É o soldado da razão e o soldado emocional. E aí a gente precisa distrair eles para conversar com o inconsciente. Quem vai tomar aquela decisão de... Sabe quando vocês compram na empolgação? Uma coisa que nem precisava, às vezes? Não foi o emocional e não foi o racional que decidiu, foi o inconsciente de vocês. Vocês precisam alimentar o racional e o emocional para distraí-los. E aí vocês negociam com o inconsciente da pessoa. Claro, quando você chega nesse ponto de negociação, é uma linha muito tênue da persuasão para manipulação, né? Então, a gente brinca assim, você faz o que você quer com a pessoa. Mas dá um racional lá para ele, um motivo racional que essa pessoa acredita. Dá para o emocional um motivo que ela vai se sentir feliz, ou que talvez até ela precise se sentir triste para adquirir aquele teu produto. Você tem que conhecer, aí entra a questão da persona. Você precisa conhecer para quem você quer vender, para entender as dores que essa pessoa tem, para conseguir persuadir ela e entender o que o emocional dela precisa, o que o racional dela quer. Então, não, é muito complexo, assim, tipo, assistam a aula de persona ali, que é bem bacana para a nossa definição de persona. Mas, resumindo, empreendedor resolve problema. Prof. Ju, só falando mais um pouquinho, desculpa. Mas a questão, assim, pessoal, né, de explorar a criatividade, né, de pensar fora da caixa, assim, algo que a gente gosta muito de falar com a professora Ju, né, não se coloquem em uma zona de conforto, tipo, não travem o processo, né, eu aprendi a fazer dessa forma, estou fazendo esse produto, esse serviço, sempre funcionou, vou ficar fazendo isso para sempre dessa mesma forma. O mundo não funciona assim. Como a professora Ju mostrou, o cliente tem uma necessidade, né? Ali de transporte, por exemplo, da Uber. É a necessidade de se transportar. Mas a forma que ele vai satisfazer essa necessidade, vocês podem pirar na maionese, né? Vocês podem inventar N soluções para aquela necessidade, né? Não tem limites. Você sempre vai estar atendendo uma necessidade do teu cliente,
Mas você pode usar formas criativas, você pode pensar fora da caixa, né, e apresentar isso para o cliente. É como essas empresas disruptivas, Netflix, Uber, né, apresentaram. É a mesma necessidade, né? A forma de a satisfação de uma necessidade que sempre existiu, só que de uma forma completamente diferente. Então, sempre estejam também se instigando, tipo, o que eu estou fazendo, será que eu posso fazer diferente? Né? Será que tem uma forma mais inovadora, com custo menor, né? Uma forma diferente, não sei, que vai encantar o cliente, que vai facilitar a vida do cliente, ou agregar valor, né, que você colocou ali, que você mencionou. Como que eu, né, hoje beneficio o máximo o meu cliente? Como que eu otimizo a vida dele? Como que eu torno a vida dele mais fácil? Né? Hoje a gente está muito assim, num ritmo muito acelerado, as pessoas não querem perder tempo. Então, como que eu posso beneficiar, agregar esse valor para as pessoas, ajudar a vida delas? Né? Porque no fundo, pessoal, o empreendedorismo, vocês podem até achar que é sobre um produto, um serviço, mas no fundo é só sobre pessoas, né? É de pessoas para pessoas. O produto, o serviço é a tua ponte, é o intermédio. Ali você pode mudar, né? Você pode fazer N situações, N produtos, N serviços, mas é só a ponte, né? Mas o que vai te conectar pense nisso, como que eu me conecto com o cliente, né? Como que eu faço essa comunicação? Então, é realmente, pessoal, uma coisa de louco, né? Para quem tem muita coragem. Não, se deixar, a gente viaja na maionese muito longe, né, Dora? Meu Deus. Meu Deus. Aula nossa junta. Nossa, a nossa aula gravada 2 horas. A gente tem uma aula lá no finalzinho que vocês vão receber, que já está lá postada, que ela se chama Endomarketing. A Dora trabalha gestão de pessoas. Eu trabalho marketing. O endomarketing é o marketing para o colaborador. Junta tudo. Aí a gente fica 2 horas conversando com vocês nessa aula e é simplesmente, assim, riquíssima. É uma aula maravilhosa. E aí, muito bem colocado, professora Dora, exatamente. O serviço e o produto é uma ponte. E aí a gente precisa criar formas, né, de aperfeiçoando aquilo que a gente já faz, visualizar o que a gente pode melhorar. Isso tem um termo, que é a destruição criativa. Apesar de ser um termo aí chamado destruição, ele vem para melhorar a nossa vida. A primeira pessoa que falou disso foi Schumpeter, né? Ele foi um austríaco, estudante dessa área de economia, e ele trouxe essa visão para o empreendedorismo, essa visão para os negócios. Então, o que é a destruição criativa? É quando eu tenho um produto, por exemplo, um celular, que ele tem uma internet de acesso 2G. E aí a gente percebe que eu posso melhorar essa velocidade. E aí eu ponho o 3G. Só que já não está mais suficiente. Aí eu faço lá o 3GS. E aí, tipo, eu vou trazendo versões melhores do meu produto, tornando o outro, não é inútil, mas eu vou invalidando o outro, obsoleto, criando melhores, e é obsoleto, isso, criando melhores funções. Que nem se a gente pensar assim, primeiro celular lá, primeiro telefone era uma caixa enorme, com um troço desse tamanho, você segurava um aqui e conversava com as pessoas. E aí foram aprimorando, cada um foi adicionando novas coisas. Quando chegou ali no ponto dos Nokia, né, ele abria e tinha botão, daqui a pouco já não tinha mais botão, daí você olha assim, nossa, celular sem botão, eu quero isso. Eu preciso disso porque isso é muito moderno. E aí o marketing põe na tua cabeça, né, de que é o ideal, de que é aquilo que você precisa. Então você vai instigando essa vontade das pessoas de ter. E aí, às vezes, assim, reparem, chegou um ponto aqui do 6 até o 8 Plus ali, X, que é um celular grande, celular pequeno, celular grande, celular pequeno. Por quê? Isso tem a mesma ideia de que funcionou lá com a moda há um tempo atrás. E a moda ainda, de certa forma, funciona assim. Reparem. Um grande, primeiro eu convenço todo mundo que o celular grande é bom. Aí todo mundo vai lá e troca pelo celular grande. Aí eu penso, preciso continuar girando dinheiro. As pessoas não podem ficar com o meu celular, comprar e esperar até estragar para trocar outro. Eu vou inventar agora, né, que o celular menor é mais útil. Aí eu vou lá e no celular menor as pessoas compram o quê? Daqui a pouco, não, o celular maior é melhor por causa de tal coisa. E aí eu vou fazendo essa jogada. A moda funciona assim também.
Eu fiz um trabalho há um tempo atrás de estudo do acompanhamento da moda com a música, né? Como elas caminharam juntos. Então, numa época você usa cores neutras, daí no outro ano já são as flores, daí no outro ano já é preto, daí no outro ano já tá colorido. Então, tipo, vai quebrando para manter as pessoas comprando e consumindo. Então, isso é natural. E aí, essa destruição criativa é saudável, sim, dentro do empreendedorismo, porque ela vai melhorando. Então, peguem lá do primeiro celular até o último celular que nós temos hoje, né, a última versão, o quanto que não melhorou e não facilita o nosso dia a dia. Tudo bem que tem toda a questão aí de consumismo por trás, né, todo aquele negócio de comprar 3 celulares no mesmo ano, mas a gente tem que enxergar o lado do negócio também, que é vender, digamos assim. Não exatamente vender, mas a gente precisa da venda para ter dinheiro, a gente entende isso. Se não vender, não tem caixa. Se não tem caixa, eu não posso fazer nada. Lá na disciplina de sustentabilidade, com o professor Neri, vocês vão ver formas sustentáveis de fazer isso sem ser agressivo, né? Posso ter ali a cada 3, 4 meses, um celular novo, mas aquele anterior ele tem uma destinação correta, ele pode ser transformado em outro produto, ou ele é desmanchado da forma correta e refeito outro, né? Então, a gente tem que ter esse lado sustentável também dentro do negócio. Hoje, o que a gente busca é o equilíbrio dentro dos nossos negócios. Mas eu sou só um negócio pequeno, professora. O que eu vou fazer de sustentabilidade? Não sei, coleta dos produtos que você vendeu. Se você vende vela de potinho, pede para os seus clientes guardarem a cera, guardar o pote, guardar a haste. Não sei, aí vai da tua criatividade, vai da gente sentar e conversar qual é o negócio que você tem para entender o que fazer. Olha a Boticário. A Boticário, ela recolhe as embalagens. Claro que a gente já está falando de uma empresa maior. Mas é o exemplo que eu lembrei agora. Ela recolhe as embalagens. Mas empresas menores também podem ter atitudes parecidas. Eu acho que vocês conseguem compreender isso. Eu queria saber, depois a gente vai querer saber, né, eu e a professora Dora, quais são os negócios de vocês. Quais negócios que vocês têm hoje, quais os negócios que vocês querem abrir. Para a gente conseguir ter uma conversa mais íntima aqui dentro dessa turma. Conseguir trazer exemplos na realidade de vocês. Vocês são os nossos clientes agora, né? Digamos assim. E a gente precisa se encaixar na realidade de vocês, entender as dores que vocês têm e trazer essas soluções para vocês, da forma mais compreensível e prática possível. Quando a gente fala de destruição criativa, a gente não está falando só de produtos, tá? A gente fala de novos métodos de realizar processos. Lá, quando o veterinário descobre que dar o ponto de outra forma naquela cirurgia é melhor e cicatriza mais rápido, é mais fácil de soltar. Ou quando eu invento, né, um novo combustível. Aí eu gosto de dar o exemplo do petróleo. Vocês já pararam para pensar que o petróleo salvou as baleias? Porque antes do petróleo ser usado como combustível, né, ser descoberto petróleo aí, fazer combustível, era utilizado óleo de baleia. E para tudo que você fosse por fogo era óleo de baleia. Então imagina quanta baleia que os caras matavam. Quando se descobriu o petróleo, veio aí, tipo, reduziu a morte das baleias, né? Então a gente consegue fazer essa brincadeirinha aí e imaginar que por mais que o petróleo, quando vaza lá e acaba com toda uma vida marinha, em determinado baita região, né? A gente consegue também ver o lado bom da coisa. E é esse lado bom da coisa que a gente tem que mostrar para os nossos clientes. Então, pensem aí, se o petróleo salvou as baleias, o negócio de vocês está salvando o quê? Às vezes é bem contraditório, mas acontece. E aí, falando de mudanças, né, de criar novos processos, criar novos produtos, novos métodos, novas matérias-primas, a gente entra no tema de 2 tipos de inovação que existem. Existe a radical e existe a incremental. A incremental é aquela que a gente já conversou ali dentro dos exemplos de telefone, né, de smartphone. Eu vou criando em cima de um produto que já existe. Então, vou agregando valor aos pouquinhos, seja ele em custo, em funcionalidade, trazendo mais opções. Eu vou melhorando aquilo que eu já tenho. E a radical é mais difícil de acontecer, muito mais difícil de acontecer.
Porque hoje em dia a gente já criou quase tudo que dava para criar. É difícil a gente ter uma ideia assim de uma coisa que não foi criada ainda. Quando você acha que você descobriu algo que não foi criado, alguém ali já fez, né? É bem difícil. Mas ela vem de pessoas muito curiosas mesmo. Por exemplo, Santos Dumont. Santos Dumont, ele foi um empreendedor, nossa, que palavrinha aqui. Eu dou aula disso e é uma palavra que me puxa de falar. Ele foi um empreendedor que teve uma inovação radical, né? Ele é o pai aí da aviação. E por mais que teve outros 2 irmãos que fizeram antes o avião, o dele teve mais sucesso, ele conseguiu uma melhor visualização, ele acabou como o pai da aviação. Mas, aí eu trago o exemplo do jato comercial do lado. Vamos considerar o Santos Dumont como o radical que criou a aviação, né? Conhecido hoje como o pai da aviação. Radical. E ali do lado, o jato é a incremental. Óbvio que teve diversas incrementações entre estes 2 modelos de avião. Mas o jato não deixa de ser um incremental do 14 bis, que foi o primeiro avião. Então, imagine todo o processo que aconteceu aí. E por isso que a destruição criativa é importante. Imagina a gente viajando aí de 14 bis até hoje, né? Tá louco? Sem condições? Tomando vento na cara. Hoje a gente tem jatos comerciais aí de última tecnologia que nos levam assim, viaja lá a 1.000 e poucos quilômetros por hora, que é a velocidade de navegação deles lá em cima. Tem uma outra palavra, na verdade. Agora me fugiu. Mas é um exemplo que eu trago para vocês, que vocês podem ser empreendedores radicais ou empreendedores incrementais, tá? A maioria vai ser incremental, isso é natural e é normal. Beleza. Só que nem todo empreendedor é inovador, mas toda pessoa que inova é empreendedora. Por que eu digo que nem todo empreendedor é uma pessoa inovadora? Tudo bem que no caso de uma franquia, eu vou inovar na minha gestão, eu vou inovar na minha forma, de repente, de conversar com o cliente, mas quando eu vou aderir, né, a uma franquia, eu tenho um padrão, eu tenho um produto pré-aprovado, eu tenho um molde de negócios que eu tenho que seguir, até as cores do meu negócio, a forma que é posicionado caixa dentro do meu negócio, a forma que os produtos ficam expostos. Tudo já vem pronto, já vem um modelo de negócios pronto que eu tenho que seguir. Então, ele não é necessariamente uma inovação, você está replicando um produto, né, um serviço de alguém, você está adotando uma franquia. Mas toda pessoa que inova é empreendedora. Empreendedora. É bem simples de compreender isso, né? Na verdade, é só para vocês saberem que existem essas 2 formas e que tá tudo bem, a maioria de nós, sim, assim, ó, 99,999% é incremental. E aí, definindo, né, oficialmente definindo empreendedorismo, empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade, segundo Dolabella 2010. Então, eu sonho e eu vou estudar o mercado, eu vou estudar as pessoas, eu vou estudar planejamento, RH, vou estudar inovação, tudo, para transformar esse sonho em realidade. Porque se eu ficar só sonhando, não acontece. Eu preciso começar a transformar isso em planejamento e tornar prático e real. Então, eu busco transformar o meu sonho em realidade, principalmente da forma mais adequada, né? Que é planejando. Importantíssimo planejamento, importantíssimo demais. E aí, características de empreendedorismo. É uma aula, assim, pontos, né? A gente trata de pontos aqui que vocês precisam compreender que existem. Tem o material também lá na plataforma para vocês aprofundarem. Mas eu acho que são coisas assim que a gente consegue conversar de forma mais rápida, porque depois a gente tem as partes que a gente precisa aprofundar mais, né? Que é planejamento, análise SWOT. Então, aqui é só para vocês compreenderem mesmo a existência e identificarem que tipo de característica, por exemplo, de categoria de empreendedorismo que vocês são, tá? Existem 2 formas de empreender, 2 categorias, por necessidade ou por oportunidade. Quando eu empreendo por oportunidade, é porque eu tive uma ideia de criar um negócio que seja viável de acontecer. Eu exploro segmentos ou áreas
objetivando um ganho financeiro, né? A gente precisa de dinheiro para gerar o nosso negócio. Por mais que a gente diga que o dinheiro não é o motivo pelo qual a gente cria um negócio, e a gente não pode ver o nosso negócio como uma vaca leiteira, realmente, a gente precisa dele. Ele é importante para fazer o nosso negócio crescer. E também eu posso, né, dentro dessa oportunidade aí, fazer porque eu quero ter uma realização pessoal, quero ser empreendedor. Geralmente, o empreendedor acontece dele nascer já com isso dentro dele, de querer ser maior do que ele já é hoje, ter essa ambição. E tá tudo bem. Hoje em dia a gente sabe que tá tudo bem você ter ambição, não é você ser ganancioso e diferente. Então, você querer crescer e se desenvolver na vida é muito importante. E por necessidade, que é uma questão de sobrevivência. Quando eu preciso, estou desempregado lá, não me encaixo no mercado de trabalho, e aí eu preciso sobreviver, né? Tipo, eu preciso me alimentar, e para me alimentar eu preciso de dinheiro, eu preciso me encaixar no mercado de trabalho. Para fazer isso, eu preciso de mecanismos, eu preciso achar uma forma de me encaixar. E aí eu vou por necessidade. A maioria empreende por necessidade, por incrível que pareça, não. Por mais óbvio que pareça, a maioria empreende por necessidade. Mas existem aquelas pessoas que empreendem sim por oportunidade. Elas estão instaladas dentro de um negócio e elas veem uma oportunidade. Eu sou uma pessoa que vai empreender por oportunidade daqui a um tempo. Eu estou estruturando o meu negócio aqui para a região. Como eu comentei, eu estou fazendo especialização em gestão e agronegócio e eu vi uma falha na nossa região que eu quero solucionar aí num futuro bem breve. Então, eu vou ser um exemplo por oportunidade. Já empreendi por necessidade. Foi o caso que eu contei do meu outro negócio, né? Que eu congelei, que são negócios diferentes. Eu tinha um pet shop. Eu congelei ele e ele foi por necessidade mesmo. Oportunidade e necessidade, mas mais por necessidade, porque naquele momento eu não estava empregada e eu precisava gerar uma renda. Então, fui lá e fiz isso. Depois que eu consegui um emprego, né, com um valor mais fixo, para me sustentar, eu congelei ele e ele tá ali. Eu não deixei de alimentá-lo, né? Eu tenho os meus clientes, faço a manutenção deles até hoje. A manutenção eu não deixei eles de lado, mas eu sei que agora é o momento que eu não consigo continuar ele. Ele tá congelado. Ali no futuro eu vou reativá-lo. E já tenho até as ideias, já pretendo até como reativá-lo. Mas entendam isso, por oportunidade ou por necessidade. Já vai trazer respostas para vocês. Os tipos de empreendedorismo que eu ainda posso ser: corporativo, social e startup. Tem a aula lá de startup para vocês compreenderem melhor. Mas vamos falar primeiro do corporativo ou do intraempreendedorismo. Basicamente, empreender dentro de negócios já existentes. É onde eu identifico, desenvolvo, implemento e capto novas ideias e oportunidades para pôr ali dentro. Por exemplo, né? Dentro do corporativo, a gente ainda consegue dividir ele em dois: o agregado e o de spin-off. Aqui eu chamo a atenção de vocês, porque esse corporativo, vocês que serão proprietários, empreendedores de negócios, precisam estar muito atentos, porque é vocês que vão incentivar que esse empreendedorismo aconteça dentro do negócio. Os dois exemplos que eu trago é da PlayStation e da Gmail. O que aconteceu? No caso do agregado, que ele é ligado, né? É uma ideia que o teu colaborador desenvolve ligado à tua empresa. Então, lá dentro da Google, eles têm 20% do tempo, os colaboradores, dedicados a negócios pessoais, né? Desenvolver projetos pessoais. E se conectam, que vão se conectar com a ideia da Google, com o que a Google faz. Foi assim que nasceu o Gmail. Um colaborador da Google desenvolveu um e-mail interno para eles. A galera dali, né, os sócios, os donos, acreditaram, incentivaram ele, e hoje é o Gmail. Todo mundo aí tem Gmail e a gente precisa de um Gmail para ter um smartphone. Olha como as coisas nascem. Uma ideia de um colaborador dentro da empresa cria toda uma cadeia aí, todo um produto, um serviço para oferecer para o mercado. O que é o de spin-off? Ele é parecido, mas é diferente. O de spin-off foi o que aconteceu com a Sony. É quando um colaborador tem uma ideia nada a ver com o negócio com o que o teu negócio faz, e aí você, empreendedor, vai lá e incentiva ele. A Sony era uma empresa voltada para aparelho de som, tá? E Walkman. E
E aí um jovem um dia começou a ter a ideia de um chip para jogos. E o sócio lá acreditou nele e investiu nele. A partir daí, ele criou um chip de jogos e aí nasceu o PlayStation. E hoje a gente tem jogos aí, tem PlayStation, devido a esse incentivo. Então, enxerguem os potenciais dentro dos seus colaboradores. Às vezes, você tem pedras preciosas, maravilhosas dentro do seu negócio, que só estão no lugar errado. Elas, às vezes, só estão no lugar errado. É a mesma coisa que você pôr uma pessoa super falante para trabalhar dentro de um escritório fechado. Uma pessoa super falante e comunicativa, ela precisa estar onde? No setor de RH, no setor de comercial, no setor em que ela vai negociar e conversar com pessoas. E aí você não vai pôr um introspectivo, uma pessoa fechada numa vaga de comercial. Não faz sentido. Vocês entendem que existem habilidades e características nas pessoas que vocês precisam observar. E aí encaixar, conversar com elas, óbvio, né? Não é só pegar e jogar de um lado para o outro, não são pecinhas. Mas encaixar nos lugares certos, para que seja melhor para elas, que elas façam, que elas se sintam bem fazendo e consigam desenvolver ideias e criar produtos e serviços dentro do teu próprio negócio. Isso é bom para todo mundo, entendeu? Isso é persuasão, é quando é bom para mim e é bom para ti. Quando eu consigo mostrar que é bom para nós dois. Manipulação é bom só para mim. Persuasão é bom para nós dois. E aí a gente, como empreendedor, tem que persuadir os nossos colaboradores também. A gente tem 10 mandamentos do empreendedorismo que eu trago aqui para vocês, né? Fazer qualquer trabalho que precise fazer para que o seu projeto funcione, independente da descrição do seu cargo. Então, mas eu só sou assistente aqui dentro, mas eu tô com uma ideia muito legal, e aí eu começo a desenvolver um projeto, que nem é minha área para desenvolver projetos, mas eu vou desenvolver e eu quero mostrar esse projeto crescer. Divida o mérito sabiamente, né? Saiba dividir com quem te ajudou, reconhecer. Lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que permissão, mas cuidado, não estou dizendo para vocês fazer cagada, né? Principalmente aí colaboradores, cuidado. Venha trabalhar a cada dia disposto a ser demitido, ou seja, crie conflito. Se você não criar conflito dentro de uma organização, não estou falando brigar com um colega porque ele deixou a cadeira no meio da sala, mas criar conflitos que vão gerar produtividade. Então, assim, quando a gente diz, né, disposto a ser demitido, questione as pessoas. Por que eu não posso fazer melhor? Por que eu não posso fazer de tal forma? E se eu te der essa ideia de fazer desse jeito, né? Peça conselhos antes de pedir recursos. Então, quando você vai ali comunicar, você chega e pede conselhos. Isso é uma forma de persuadir as pessoas. Você mostra que você se interessa no conhecimento que ela tem, que você acredita no que ela faz e depois você pede o que você quer. Primeiro você incentiva, diz que é maravilhoso, né? Pede conselhos, como que eu poderia fazer, e depois você pede o recurso. Eu faço isso com meu pai. Mas da boa forma. Fica a dica aí, pais e mães. Os filhos de vocês não fazem isso com vocês também. Sexto mandamento. Siga sua intuição com relação às pessoas. Construa um time com os melhores. Aqueles que você acredita que têm valores parecidos com os teus. Sempre contrate, né, as pessoas por valores. As habilidades você treina depois. Crie uma coalizão discreta para trabalhar em sua ideia. Fazer propaganda muito cedo vai ativar o sistema imunológico da corporação. Quando você chega para os seus colaboradores dizendo que você vai instalar um sistema muito cedo, pronto, já dá aquela revolta, meu Deus, porque agora vai ficar tudo mais difícil de fazer, porque assim não vai dar certo, não sei o quê. Entenda o momento certo de apresentar isso. Nunca poste numa corrida a não ser que você mesmo esteja competindo nela. Seja fiel aos seus objetivos, mas realista a respeito das formas e como alcançá-los. E honre seus patrocinadores. Nunca esqueça dos caras que estão do lado de você, tá? São 10 mandamentos, assim, só pra gente refletir um pouco mais sobre o empreendedorismo, que ele é bonito, mas ele também ele é um escarpão, né? O empreendedorismo, ele é um escarpão. Ele é lindo, mas quem tá com o pezinho ali dentro tá sentindo dor. E é normal, a gente não pode ficar na zona de conforto. Como a professora Dora falou ali, né, a zona de conforto. Gente, a zona de conforto é a coisa mais perigosa que pode acontecer na vida da gente. Nossa, mas tá tão bom agora. Se você não tá... Pense aí na tua vida pessoal. Os anos que você mais se desenvolveu não foram os que você mais sofreu?
Não estou dizendo para vocês viver na desgraça, eu estou dizendo para vocês sempre buscarem estar ativos e inovando em vocês mesmos e no negócio de vocês. Saiam da zona de conforto, busquem sempre projetos novos. A outra forma de empreendedorismo é a social, que é objetivando solucionar problemas sociais. Por exemplo, o GRAC, né? Ele vem combatendo o câncer infantil aí desde 1991 e é uma união, comunidade, governo e empresa. Então, ele se uniu em 98 com a Unifesp e eles têm todo um trabalho de pesquisa e salvam aí, né? Curam diversas crianças e adolescentes por ano. Então, existe esse empreendedorismo social, também é uma vertente do empreendedorismo e ela é sem fins lucrativos. Paraná Empreende Mais, por exemplo, é um exemplo de empreendedorismo social. É onde junta a comunidade, governo e empresa, né? A gente tem os nossos patrocinadores, o governo também é um patrocinador, tem a nossa comunidade, e aí a gente faz um melhoramento do lugar em que nós estamos inseridos. Nosso objetivo aqui é melhorar e capacitar vocês a se tornarem pessoas com maior capacidade de crescer a nossa região, né? O nosso Paraná, desenvolver o empreendedorismo. Por quê? Se vocês melhorarem, a vida para a gente melhora. Quando a gente começa a compreender esse ecossistema assim, de verdade, a gente entende que melhorei para você, você vai estar melhorando para mim. E aí vira uma troca mútua. Então, busca solucionar problemas da pobreza e de exclusão social. E aí, já chegando aqui no final da minha aula, né? Já passa para a professora Dora, coitada. Já tomei uma boa parte da aula dela, mas o terceiro, que é o mais comum entre nós, que é o de startup ou de negócios. O de negócios, ele se trata de criar novos negócios, mas que a gente já está acostumado. Por exemplo, é comum de encontrar restaurantes, bares, clínicas. Então, quando eu crio um novo negócio, eu estou objetivando lucro, manter esse negócio, gerar renda, gerar emprego. Eu estou buscando suprir uma demanda que não está suprida até o momento. Eu trouxe para vocês o exemplo aqui do Italiano, que é um restaurante de Irati. Não sei se tem alguém de Irati aqui na turma, mas quem já passou por Irati provavelmente já comeu no Italiano. Dora, você não, né? Foi a Dora que falou, né? Eu sou de Irati também. Eu já morei em Irati. Eu fiz a faculdade ali em Irati. Eu vim para Guarapuava depois. Então, o Italiano é uma referência, né? Oi? Sim, com certeza, Ju. Italiano é uma baita de uma referência. Então, quando a gente cria um pet shop, quando a gente cria aí o comércio no geral, é um tipo de negócio, digamos assim, mais padrão. Ele precisa se manter atualizado e fazer um bom marketing, mas ele ainda segue uma vida mais tranquila do que a startup. A startup, ela vem para derrubar tudo que a gente está acostumado a fazer. Então, assim, ela é disruptiva. Estou acostumada a usar táxi, pronto, agora só uso Uber. Tipo, ela vai lá e... Oi. E se tratando do assunto que você comentou antes de persuasão, esse empreendedorismo que ele é mais comum, assim, que você não está fazendo nada de tão diferente, ele é tecnicamente mais fácil de vender também, né? Sim. Quando tem algo muito disruptivo, aí que entra, né, todo um trabalho por trás de você convencer o cliente de que aquela nova forma de suprir aquela necessidade é mais útil para ele, né? Então, tira também o cliente da zona de conforto dele, porque nós, seres humanos, nós somos condicionados a querer fazer as coisas da mesma forma, né? Ter a nossa zona de conforto para tudo, seja se acomodar no trabalho, né? Tudo, porque é uma questão mesmo de sobrevivência da nossa espécie, né? Daqueles tempos primitivos mesmo, a gente ter essa tendência. Então, quando vem algo novo, por mais que seja para melhor, a pessoa tem uma resistência inicial. Não que ela não vai, né, aceitar, mas tem aquela resistência inicial que precisa ser quebrada. Então, consequentemente, também, por que é mais complexo, né? O investimento também que tem por trás do marketing, tudo, dessa comunicação e também no negócio, né? Sim, não, com certeza. A startup, ela geralmente é uma ideia que é implantada por pessoas
bem 220, né? Eu gosto de brincar. Porque ela tem que quebrar todo um padrão de consumo. E, além disso, ela tem que se escalar. Ou seja, eu crio um negócio que, quando eu replicar ele, quando eu escalar ele, não vai aumentar meu custo. Por exemplo, né, o Uber. As pessoas baixando o aplicativo no celular delas, isso não aumenta o meu custo. Eu tirando o Uber daqui da Grande São Paulo e levando para Curitiba, levando para Guarapuava, levando para Natal, levando para Manaus, para Porto Alegre, eu não aumento o meu custo, mas eu vou aumentar a minha lucratividade. Então, a startup ela tem esse lado também. Ela tem que ser um modelo que esparrame, digamos assim, que esparrame sem aumentar o meu custo. Né? Aumenta um pouquinho ali, mas ele não vai aumentar na mesma proporção que esse outro negócio padrão que eu trouxe para vocês. Quando eu vou aumentar um atendimento de um público de um restaurante, eu tenho que aumentar o meu custo também. Eu tenho que contratar mais pessoas, eu tenho que ampliar o meu espaço. Diferente da startup, que ela não vai ter que necessariamente seguir a mesma curvatura de custo e lucratividade. Outro ponto é o contexto de incertezas. A startup ela nunca sabe se ela vai continuar ou não sendo útil no mercado. Então, diferente do restaurante, todo mundo tem fome. Aí, todo mundo precisa comer, né? Agora, a Uber ela pode ser derrubada facilmente se alguém criar outro método de fazer esse transporte. Ninguém vai criar outra forma da gente comer, né? Comida é comida, só se for comer por cápsula. E daí perde toda a graça de comer por cápsula, porque o nosso prazer é mastigar. Então, oi. Também é outro detalhe das startups, a questão do retorno também financeiro, que demora muito, né? Por conta do investimento. Então, é um empreendimento de um risco maior, né? Que você vai ficar muitos anos e anos e anos ali investindo, depositando dinheiro para ir lá na frente e ter a expectativa de conseguir ter o retorno, né? Ou ela cresce muito rápido cedo também. Pode acontecer de ter startup também, né? Que desenvolve bem rápido. Mas são os unicórnios de mercado, que é raro. Então, mas eu não vou me aprofundar aqui no tema da startup, porque tem uma aula ali de, acho que 20 minutos, falando só de startup, explicando o que é startup e a diferença, principalmente dela, né, para esses negócios mais comuns, que a gente também rala muito para conseguir administrar. Mas é outro tipo de empreendedorismo. Então, os três que eu tenho é o intra, que é o corporativo, que eu empreendo dentro de um negócio que já existe. É o social, que ele é sem fim lucrativo e é para melhoramento social, né? E o criação de novos negócios, que vai ser startup ou esses negócios mais genéricos que a gente tem no dia a dia. Para fechar, eu vou trabalhar com vocês aqui a questão de falta de preparo, a falta de capacitação. Quando as pessoas, né, elas acham que para ser empreendedor você tem que nascer empreendedor, elas já estão desatualizadas em relação a isso. A gente sabe que a gente pode treinar o empreendedorismo dentro da gente. E quando eu quero ser empreendedor e eu não tenho as características e habilidades que são exigidas eu vou atrás de cursos para me capacitar. E aí, estes cursos que vão me trazer, esses cursos, esse aprendizado, essa vivência de dia a dia, que vão me trazer respostas para ter o chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, que vai gerar as competências em mim. Então, eu trago para vocês aqui, né, que nem sempre uma ideia brilhante, implantada por gente brilhante, termina num resultado brilhante. Existem diversos outros fatores. E aí, a gente sempre tem que estar buscando se aprimorar. Se aprimorar por quê? Compreender por quê. Nem sempre uma ideia brilhante, plantada por gente brilhante, vai ter um resultado brilhante, porque às vezes alguns pontos ficam de fora. O meu negócio é concreto? O meu negócio é viável? O meu negócio tem a capacidade de seduzir as pessoas? Se não tem, dificilmente eu vou conseguir fazer um bom desenvolvimento. Agora, se tem, ele vai gerar benefícios. E para fazer isso, eu preciso de competência, né? E aí, gera benefícios para os meus contatos. Os meus contatos são os meus clientes, meus fornecedores, todas as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, que o meu negócio se relaciona. Então, eu trago aqui para vocês modelos, né, exemplos de empresas que
que deram certo, e aí fica a reflexão para vocês. Por que foram viáveis? Por que elas seduziram pessoas, né? Como que a Amazon seduziu pessoas? Como que a George Shop seduziu pessoas? O Mac, como que ele fez isso? Pensem aí e tragam para mim na próxima aula ou mandem lá no nosso grupo para a gente discutir mais sobre esse assunto. E aí não pare, né? Porque a fórmula do sucesso é o chá. Seus concorrentes não param, então tu não pode parar também de te melhorar, digamos assim, né? De buscar o teu melhoramento de competências e de habilidades. Então, o chá é conhecimento, é o que eu vou fazer e por que eu estou fazendo. A atitude é o desejo de fazer algo. E a habilidade é como que eu vou fazer aquilo. Então, tendo essas 3 chavinhas, eu gero a competência. Competência é o que eu sou capaz, o que eu consigo fazer, né? Mostra que eu tenho competência para fazer aquilo. E para fechar, né? Agora eu prometo que eu entrego a aula na mão da professora Dora. Para fechar, nada é permanente, exceto a mudança. Lembrem-se disso. Lembrem-se, né? Nada é permanente, exceto a mudança. Gente, pela aula de hoje, as dúvidas vão ficar para a próxima aula, ok? Ou no grupo do WhatsApp, quero mensagens no grupo fazendo perguntas, ou na próxima aula, tirando as dúvidas. Assistam as 3 aulas que eu indiquei. Oi! Pode usar o tempo para conversar com o pessoal, se você preferir, porque para mim não vai ter como começar o conteúdo hoje, sabe? Por conta do tempo. Super invadir tua aula, né? Não tem problema, eu invadi a sua ali no início, explicando. O primeiro dia, gente, geralmente é uma baguncinha assim, né? Mas acontece. Não, Dora, mas bom, vamos ver então se eles tiverem as dúvidas e quiserem tirar também agora. a gente judiou deles, né? Não deu um intervalinho, coitados. Hoje tá puxadão, Hoje né? foi mais puxado, mas na próxima aula a gente fiquem tranquilos. Vai ter intervalinho, tudo. Vai ser mais de boa. A gente já assustou vocês no primeiro dia. Mas, pessoal, fiquem à vontade, então, para conversar com a Prof. Ju, para perguntar, né? Falar as dúvidas que vocês têm, porque às vezes quebra, né? Se deixa para a próxima aula, esquece. Então, estando fresco aqui, pessoal, podem. Depois eu dou os recados da minha aula, mas fiquem à vontade. Te pedir desculpa, né, Dora? Porque eu me perdi no horário ali. Imagina. Não tem problema nenhum. Gente, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Eu quero reforçar aqui as 3 aulas para vocês assistirem. Startup, persona e capacidade. E habilidades. E aí fazer aquela atividade, tá? E me mandar foto da atividade também. E daí na outra aula a gente vai já engatar o tema conversando sobre negócios no sentido análise de mercado. Já. Deixa eu ver aqui. Tinha alguma coisa no chat, será? Que eu fiquei ali, não tinha nada no chat. Gente, perguntem. Agora é com vocês. Vou parar minha apresentação. Se vocês não tiverem dúvidas, a gente vai fazer uma outra dinâmica aqui de conhecer vocês. Professora, Diga. eu vou pausar então a gravação até voltar agora. Pode pausar. Daí vocês conversam mais tranquilo.